E aí, Rasquinha, o que você conta de novo? Tudo Faz tranquilo, meu tempo, filho, graças a Deus. né? Tem muito tempo que a gente não bate um papo, né? Entendeu? Saudade aí de discutir endodontia. É, A gente marcou para 7h30, das 7h30 às 8h30, né? isso. Aí vamos dar só um tempinho, que é o tempo que o pessoal tá chegando aí. Vai entrando para poder. Bonito o seu fundo, hein? Quê? Bonito o seu fundo. O senhor gostou? Porra! São minhas publicações. Muito legal, viu? Muito legal isso. Eu não tenho esse fundo todo aí, não, pô. É. É. E a doutora Fabíola? O que você conta, Fabíola? Estamos aqui. Estou vendo aí as coisas no Facebook, no Instagram. Parabéns. São muitas atividades. Eu estou vendo. Ninguém está parado, não. Férias nenhuma. Fabíola, o Raskin falou que ele é que tem que fazer tudo. Que ele tem que fazer tudo? Desde quando? Desde nunca. Eu sou a cabeça pensante. Ele falou que ele está cansado de carregar tudo, sabe? Ah, coitado. Sou um cara braçal. Eu não estou lhe ouvindo. E eu estou vendo aí que vocês estão fazendo um monte de coisa, tudo, né? Isso é bom também, né? A gente voltou para a atividade agora. Sim. Presencial ou remoto? Presencial. Nós estamos aqui, nossa previsão é para 2021, janeiro, fevereiro de 2021. Adaptação de ambulatório, graduação. Graduação. É. Não, nós é pós-graduação. A graduação Sim. O ano que vem. Pós-graduação ainda está voltando, provavelmente setembro, outubro, que é a previsão que a gente está vendo aqui, está dependendo da prefeitura liberar, né? Sim. Aqui já está, eles na realidade já liberaram em julho, né? Então é que o pessoal terminou ainda segurando um pouco para dar uma preparada lá, dar uma acertada nas coisas, entendeu? Sim. Mas já está legal, está bem. Começamos na segunda-feira, tivemos na segunda, quarta. Sim. E vocês estão fazendo aí, estou vendo a Fabíola fazer um monte de workshop, um monte de mini residência aí, Fabíola, é isso mesmo? Não pode deixar os meninos parados. Não, tem que pôr para trabalhar, senão acostuma mal. Acostuma mal, aí não rende tanto, entendeu? Fora que também a gente tem que inventar para deixar eles animados. Essa que é a parte mais complexa. Tem que estar na criatividade, inventando alguma coisa, né, que seja atrativo. Porque é devagar? Não, porque às vezes eles enchem... Não, os meninos enchem o saco das coisas, né? De ficar naquela mesmo formato, igual. Aí eles pedem para renovar. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né? Exatamente, tem que mudar as metodologias aí, né? Aí às vezes eles sugerem, a gente já fez aqui PBL, fez um júri simulado, tá? Para manter todo mundo ativo. É bom, isso daí é bom. Eu, nesse período, também trabalhei bastante com isso. Então, a gente tinha uma aula, mandava aula, depois a gente fazia um debate, etc., entendeu? Mas eu acho que você tem resposta de alguns grupos muito boas, né? De outros grupos não, entendeu? É bem diverso, entendeu? Agora, eu também acho que os 20 anos que a faculdade vem discutindo de estudo à distância, eles tiveram que aplicar em 2 meses. Né? Que nem aqui. Tá igualzinho. Aprendendo na raça. É isso mesmo. E os professores também virando alunos, né? A gente está tendo várias aulas, né, dessa parte de pedagogia, da pedagógica, didática, tudo isso aí. É verdade. Aprender a mexer no Moodle. Chato pra caramba, né? Horrível, eu já desisti. Machado, eu fico brincando, dizendo que eu tô mudo. Você tá mudo, né? Eu não tô no Moodle, eu tô mudo. E você sabia, Fabíola, que o Raskin foi convidado para uma viagem, que ele podia indicar você e me indicou outra pessoa? Sempre sei dessa história.
Deixe ele. Ô, professor Machado, a sua casa está vazia, é? A minha? Parece que está vazia, né? Não, só aqui, entendeu? Só aqui. É isso. Parece que você está querendo povoar a sua casa, né? Mandar a gente para cá, né? É... Uma coisa, rapaz, e o Gustavo, todo ferrado daquele jeito, vai continuar com moto? Diz ele que vai continuar, né? Eu falei, já dei meu conselho a ele para ele desistir da moto. Mas ele falou que não larga a moto de jeito nenhum, que a moto é o sonho de consumo. Eu falei, então tá bom, mano. Cada um com o gosto que merece, né? E para ele que pode ser que ela largue ele, né? É. Ela já avisou 2 vezes, né? Já falou, já tô cansado. E o pior que foi o seguinte, pé e ombro, né? Então, ele tá dando um aviso. Não quer porque não aceita porque não quer. Ele mandou as fotos, você viu cada suco que tinha de corte lá, né? Eu ainda brinquei com ele assim, dizendo, pô, cara, ainda bem que o médico foi legal, viu? Desviou da tatuagem aí, já pensou se o cara corta em cima da tatuagem? Né? Eu acho que vai ter que fazer mais umas 8 agora para dar para cobrir. Para cobrir a cicatriz ali. Salvador, como é que tá, Rasquinho? Tá bem, tranquilo. Agora que os shoppings estão abrindo. Abrindo aos poucos, tá? E aí a gente vai aos pouquinhos voltando. Hoje o pessoal determinou já a abertura do comércio em 8 horas. Sim. Estava 4, 6, agora 8. Né? E está com o horário um pouquinho reduzido ainda. Mas aumentou bem agora, né? Sim, aumentou. É impressionante o terror na televisão, né? Oi? É impressionante as notícias de terror na televisão. Sim, né? Isso é, né? Quando você vai melhorando, os caras conseguem pintar um cenário que, pelo amor de Deus. Uhum. Quando você menos espera, vem a confusão já para complicar. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Essa plataforma Zoom aqui é tua, Rasquinho? Não. Esse é do Instituto. Tá. Instituto Prime, eles estão fazendo tanta questão gravando. Então, aí tá até conversando com o pessoal que aí vai ficar gravado lá com eles na nuvem. Se você quiser a aula depois, a gente pode te mandar. Eu gostaria sim, porque daí eu ponho no site. Tá, tranquilo. A gente já coloca, eles estão gravando já, que a gente já pega e depois faz a edição. E aí já coloca lá. Tá certo. Mas é isso aí. E o moleque, cadê, Rasquinho? Como é que tá teu filho? Tá bem, tranquilo. Tava trabalhando hoje de tarde. E aí tava nesse corre-corre também, que tá na particular. A particular tá tendo aula remota também. Sei. Também reunião para ver quando é que voltam. Mas tá tranquilo. E qual a ideia de voltar também, a particular? A particular tá querendo ver se volta agora no segundo semestre, Machado. Mas aí, como eu tô afastado da particular, porque eu tô sendo muito bem requisitado na pública, né? Meus dias estão muito... Não dá tempo de pensar e tocar figurinha lá na particular, não, para saber como é que eles estão. Mas eles estão fazendo algumas adaptações também. Entendeu? Estão adaptando as situações para poder tentar voltar com atendimento, né? Sim. Pelo menos com isso. Eu não sei, viu? É o que eu estava falando hoje, sabe? Acho que, com todo respeito, tudo, né? Eu acho que a gente tem todas as condições de estar voltando, porque a gente tem uma biossegurança. A gente lida com HIV, com hepatite, com um monte de coisa, entendeu? Sim. Eu acho que, de repente, também, a odontologia, não a odontologia, né? Porque os meninos estão tudo trabalhando no consultório. Sim. Mas eu estou falando, muitas vezes, as faculdades, etc., estão omitindo um pouquinho o papel deles no que se refere à proteção de saúde, né? Tá certo? Então, é uma situação semelhante que a gente está tendo aqui, né? Porque como todos nós somos federais, né? Inclusive você aí tem uma participação do Estado, mas aí a gente esbarra no problema chamado não é patrocínio não, como é renda para poder para poder fazer as alterações que são necessárias, né? Porque as alterações não são baratas, vão custar um dinheirinho bom. E nós temos, por exemplo, na faculdade nós somos 7 ambulatórios. Então, ambulatório com 30 equipes, ambulatório com 15 equipes, mas aí tem que sair adaptando todos, né? Sistema de ar-condicionado, tudo isso para poder
a gente ter uma adaptação e, ao mesmo tempo, ter condições de trabalho, né? Exatamente. A pergunta que a gente fala é, nesses 5 meses, o que foi adaptado? Nada. Nada. Vou esperar a vacina, então. É o que eu falo às vezes aqui, né? Às vezes eu fico falando isso, às vezes não sei se a gente está esperando a vacina ou se a gente está esperando a adaptação. Isso que é uma grande dúvida. Porque o pessoal, os meninos, o pessoal do consultório está normal, né? Nunca pararam. A vantagem é porque no consultório você tem 1 ou 2 equipes para adaptar, né, Machado? E na faculdade você tem 30 equipes. Eu estava conversando com a Brenda lá de Piracicaba e ela estava me falando que eles tinham terminado de montar um ambulatório agora novo, não sei o quê, que tinham 120 cadeiras, cara. Ela falou, não sei como é que a gente vai fazer, Rasquinho. Eu falei, pois é, Brenda, então temos que adaptar tudo agora, não tem para onde correr, né, para poder ter condições de trabalho, né? Paciência. Mas tem que ser, infelizmente. É que tem que lugar que não tem nenhum tipo de divisória de nada, né? O cara é uma equipe do outro. Né? Sim, sim. Mas, se bem que para a gente, de notícia, não é tanto problema, né? Porque para a gente basicamente não tem aerosol. E a gente trabalha com isolamento absoluto, né? A gente já reduz mais ainda esse risco. Acabou. Aquela aguinha não é o aerosol. O aerosol que bate na garganta, volta e sim. É contaminado, né? O refluxo, né? Tem situações bem diversas, bem diferentes em relação a isso daí. Sim. Mas, com a graça de Deus, vamos chegar lá. Vamos vencer mais essa batalha. Como a gente diz, né? Vencemos todas as outras, porque a gente não pode vencer essa. O problema é a gente acostumar a não trabalhar mais, né? Eu tô quase. É o mais complicado, viu? Eu já estou treinando para aposentadoria, então, Machado, fazendo o teste da aposentadoria. Olha, vamos deixar para amanhã, entendeu? Cedo aí de novo, né? Tá um pouquinho. Acordar cedo eu continuo, mas. O importante é como a gente se acostuma mal rapidamente, né? Agora a gente menos espera. Você está vendo, Fabio, o trabalho que você vai ter? Colocar tudo isso daí para funcionar direito? Se pôr para acordar cedo, etc. Só eu sei. Só eu sei o trabalho que me dá. Já deve passar aula. Fabio, dá aula você essa semana, que eu acho melhor, entendeu? Material que quiser. Não, o pior, assim, o melhor, né? É que eu também não deixo. Sei. Eu sou um pouco de jogo duro. Tem que ser, né? Tem que ser. Né? Eu já estou pedindo salário, Machado. Quem? Eu já estou pedindo salário. Quem está pedindo? Eu estou pedindo salário para os meus trabalhos domésticos. Mas isso, senão é abuso. Abuso do idoso, né? Abuso do idoso. Nunca foi, é dividido. Ele falou que ele está sendo muito explorado. Explorada sou eu. Faço as mesmas coisas. Vou reescrever o Estatuto do Idoso, baixar a idade. Tem que ver mesmo, viu, Raskin? Porque senão você sabe como é que é, né? O pessoal vai abusando. Vai acostumando. Quando a gente menos espera, já foi. Olha o doutor Leonardo entrando aí. Cadê o doutor Leonardo? Boa noite. Ô, doutor Leonardo, como é que você vai, rapaz? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Por que você está nessa... Muito tranquilo. Você não aparece, não? Peraí que eu vou aparecer também. Cadê? Tô aparecendo agora? Agora tá. Tudo bom? Bom, Raskin, é a tua cara, rapaz. É a tua cara e você, Raskin, tá ficando a cara do teu pai. Não acho. Infelizmente, vou ter que discordar. Não acho. É mesmo? Outro dia eu cheguei na faculdade e chegou assim, professor, não sei, tem um rapaz aí procurando o senhor, parecido com o senhor. É seu filho? Aí eu falei assim, não, eu não tenho um filho, não. Aí eu falei, eu não tenho um filho, não. Pô, professor, mas como parecer com o senhor? Não sei quem é, não. Se disser que é meu filho, pode botar pra fora, viu? E o cara acreditou. O pior é que o cara acreditou.
Aí depois tive que ir lá desmentir. Todo dia que eu me olho no espelho, Machado, fica assim, pô, tô a cara de meu pai, rapaz. Tem jeito. Eu me lembro de um congresso que a gente estava em Montevidéu. Aham. Entendeu? Um congresso organizado pela Pabla Barreto. Eu não estou entendendo mais nada. Sim. Quem que não está entendendo? É a Patrícia? É. É porque o pessoal, como tá entrando com o microfone ligado, tem vezes que ele já vem ativado. Sim, é verdade. Não. Machado, quer testar aí, ver se para eu compartilhar aqui com você a tela? Peraí. Deixa eu ver. Acho que compartilha aqui, né? Já liberei aí para você ver se tá. Olha lá, ó. Tranquilo. Tá ótimo. Essa? Beleza. Tá. Tá beleza. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento, porque aí faço uma introduçãozinha aqui. Ainda vou fazer a sua apresentação. Ter esta honra de apresentar o professor Machado. Quer começar? Você decide. Você que sabe. Vamos, né? Vamos começando devagarinho. Tá? Gente, boa noite a todos. Tá? Vamos dar continuidade ao New Moment. Hoje nós temos a satisfação e a honra da presença do professor doutor Manuel Eduardo de Lima Machado, um amigo de longas datas. Tá? Então, nós temos a honra e a satisfação de ter essa amizade. Essa amizade já vinha antes com o professor Odilon Raskin. Tá? Vou ver o breve currículo aqui do professor Machado, porque eu tenho que juntar as folhas todas aqui para fazer o breve currículo, o mini currículo do professor Machado. Então, o professor Machado é mestre, doutor e livre-docente em endodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a USP. Professor associado da disciplina de endodontia da Faculdade de Odontologia da USP, nível graduação, mestrado e doutorado. Professor convidado na University of Harvard School of Dental Medicine, nos Estados Unidos, e da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Professor com mais de 40 anos de atuação em palestras internacionais e autor de livros e capítulos sobre a nossa especialidade, a endodontia. Fundador, e nessa situação foi uma ideia brilhante do professor Machado, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Endodontia, a SBEndo, de 2010 até 2016, onde nós pudemos reunir o que há de melhor na endodontia nacional e internacional, uma idealização do professor Machado. Fizemos vários congressos por várias capitais e tivemos essa satisfação de rever a nossa endodontia brasileira crescer graças a essa iniciativa e esse pioneirismo do professor Machado. O professor Machado também foi presidente da Sociedade de Endodontia Latino-Americana, a SELA, no período de 2012 a 2018, e idealizador e coordenador do Projeto Amazonas, atualmente chamado de Projeto 32, que, para quem não sabe, o professor Machado, nesse projeto, ele dá assistência à população ribeirinha, tratamento endodôntico, tratamento restaurador, tá? Tudo que há de melhor que nós temos na nossa odontologia, o professor Machado leva para o Amazonas para dar essa assistência odontológica à população ribeirinha. O professor Machado tem trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais, 5 livros, onde nós estamos aqui fazendo uma divulgação desses livros do professor Machado. Aqui nós temos uma pequena coleção, o professor Machado também mostra as suas publicações. Tive a honra, graças a Deus, de ser convidado por ele para escrever junto com ele alguns capítulos de livros. E o último lançamento do professor Machado é o primeiro e-book sobre urgências em endodontia. Tá? E aconselho vocês a adquirirem, entrando no site do professor Machado, que está um e-book muito bom e fácil de leitura. Machado, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite para ministrar um tema que para nós é bastante interessante, né? Desinfecção, manifestações bucais e sistêmicas e a blindagem corono-radicular. Tá? Então, mais uma vez, quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e passo-lhe a palavra para
para você iniciar a sua conferência. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de... Para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui conversando com a família Raskin, que é uma família muito querida desde o pai dele, né, dentro da endodontia. Foram e são grandes nomes da endodontia, excelentes colaboradores e serão, né, pelo visto, a partir aí do Leonardo. Né? Então, é uma honra muito grande poder estar batendo esse papo com vocês aí, porque, além de mais, nós somos amigos, então é uma coisa que ela fica mais vinculada a esse campo de amizade do que a questão científica ou curricular propriamente dita. Tá? Então, Raskin, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela indicação, muito obrigado por tudo aí. A proposta da gente é bater um papo, né, em relação a essas temáticas e tentar, sei lá, né, conversar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de fazer uma introdução abordando exatamente uma questão que nós já lutamos contra isso, o Raskin ajudou muito nessa luta também, que é o que está acontecendo aí em relação, por exemplo, a fake news. Né? A gente tem recebido aí algumas postagens. Espera aí, Machado, eu tenho uma interrupção aqui no som. O áudio do seu ficou mudo. Ele é coordenador, tirou meu som, né? Não, pode falar, pode seguir. Eu não. Tudo bem? Então tá bom. A gente, por exemplo, está vivendo épocas, né, um pouco complicado dessa pandemia, aonde várias informações desencontradas elas vão seguindo e elas têm complicado e prejudicado muito o cirurgião dentista. Né? Então, por exemplo, a gente viu um vídeo aí ontem circulando pelo Facebook, pelas mídias sociais, de uma manicure, uma cabeleireira, né? Onde ela falava que o cabelo do lado esquerdo crescia mais que do lado direito, porque o dente tinha uma infecção, entendeu? E sabe que fazer canal não dá certo, tem que extrair o dente, porque o dente é um foco de infecção. Inclusive, a PCD pediu para eu fazer um breve vídeo para eles colocar em mídia social, o que me lembrou muito daquele Root Case, né? Quer dizer, por exemplo, que era aquele filme ridículo que saiu na Netflix, uma ignorância enorme, que eu tenho muito orgulho que a Sociedade de Endodontia Latino-Americana, a Sociedade Americana de Endo, Europeia, a IFEA, a Sociedade Brasileira, tirou esse vídeo do ar do Netflix em 30 dias, né? Exatamente pelo absurdo que se comentava. Né? Então, a gente tem, já que nós vamos falar de infecção, algumas colocações muito enganosas, né? Olha, o consultório odontológico é um lugar perigoso, né? Para você passar coronavírus, né? Ao mesmo tempo, para o dentista, faça só urgência e pronto, né? São coisas que a gente completamente desencontradas da realidade. Eu acho que, por exemplo, o consultório odontológico talvez seja um dos últimos lugares que você poderia contrair essa infecção, graças, né, ao sistema de biossegurança, de limpeza que nós utilizamos, né, ainda mais em endo, isolamento absoluto, não existe nem spray, você está entendendo? E fortes sugadores, etc. E, na realidade, a falta de tratamento, né, urgência é quando você faz uma coisa hoje para marcar o cara depois da manhã. Agora, se eu faço uma urgência hoje e mato o cara daqui 1 hora, eu gero inflamação e infecção, que são todos esses casos que potencializam, no caso aí do coronavírus, a performance deles. Né? Então, quer dizer, é um momento de muita reflexão e de muita responsabilidade, porque o Brasil, como, né, o professor sabe, ele é a USP, por exemplo, e quando eu falo USP, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, eu estou falando o modelo da Universidade Brasileira. Né? Ela está num dos primeiros lugares no mundo, tá certo? Quando você pega, por exemplo, uma revista atualizada como o Journal Endodontics, 50% de publicação é de brasileiro, tá certo? A endodontia brasileira,
ela está no 2º lugar do mundo em publicações científicas. Então, gente, espera lá, né? A gente, por exemplo, está trabalhando com não só evidência científica, que nós temos há 130 anos, mas com uma alta patência, uma alta conotação de pesquisa e de dados científicos. Né? Aqui ninguém trabalha pelo que acha que é, né? A gente trabalha com base científica dentro dessas variáveis. Então, eu acho, por exemplo, que precisa tomar muito cuidado, né, com o tipo de informação que passa, porque o leigo, ele não sabe. Nossa, olha, a cabeleireira falou que a endodontia não dá certo. Nossa, aí chegou outro cara e coloca num blog de dentista, olha, o consultório odontológico. Segundo a comissão, o Centro de Combate ao Covid dos Estados Unidos, eles determinaram que não existe um caso de transmissão de coronavírus em consultório odontológico. Né? Então, sabe, nós vivemos aí E o problema é que muitas vezes o nosso colega ele não tem esse conhecimento, então ele ainda termina alimentando mais esse tipo de coisa, entendeu? Então, precisa ficar muito claro, muito lúcido, muito racional essa questão da importância da infecção e da importância no combate à infecção. Tá? Como a gente sempre fala, a nossa profissão é de meio e não é de fim. Portanto, eu não tenho, quando eu vou fazer um procedimento, achar que esse procedimento vai dar certo. Eu, quando faço uma endodontia, eu faço o melhor de mim. Né? Por isso que eu não posso ser processado. Se eu avisei o paciente, se eu tenho o prontuário, se ele assinou o prontuário, se eu tenho as radiografias guardadas, se quebrou limo ou não quebrou, se a lesão parou ou não parou, se eu perfurei o assoalho ou o que for, não posso ser processado. Eu só posso ser processado quando eu, por exemplo, prometo uma coisa e ela não acontece, né? Que são basicamente cirurgias plásticas, etc., que esse sim é um mundo mais complicado dentro dessa questão. Se nós tomarmos esse cuidado, né, de combinar com o paciente, de explicar para ele, nós jamais vamos ter qualquer coisa. Podemos ser processados, mas vamos ganhar com os processos, se a gente tiver com a documentação em ordem. Porque nós não temos, de forma alguma, protocolos técnicos, maneiras de se fazer endodontia que dê 100% de sucesso. Não tem. Né? Talvez daqui a 20 anos a gente conheça um pouco mais endodontia e a gente aumente a nossa margem de sucesso. Né? E essa falta de conhecimento da área biológica, talvez porque é muito desvinculado o estudo da ciência básica e a clínica, a um ponto de quando a gente chega às vezes na clínica, a gente já esqueceu ou não consegue realizar correlações com o ensino básico, o dentista, e por trabalhar sozinho, o médico trabalha em equipe, o dentista começa a carregar um fardo enorme na cabeça dele. E às vezes esse peso, né, esse fardo que ele considera insucesso, esse peso e esse fardo obriga ele, ou termina levando ele, a realizar procedimentos inadequados. Né? Por exemplo, quantos profissionais que você faz a seguinte pergunta para ele: o que para você é pior? O que você considera insucesso? Qual é a situação que você se sente mal no consultório? É quando eu tenho pós-operatório dolorido. Ou quando o paciente entra com dor e o paciente sai sem dor, entra sem dor e sai com dor. Ou quando eu não consigo tirar essa dor. Né? Então eu vou deixar o dente aberto. Eu vou isso e aquilo. Errado. Errado porque você tem que entender que o tratamento endodôntico, que é um procedimento cirúrgico, né, ele é agressivo. Então, o normal que você pode esperar pós-tratamento endodôntico é dor. E esse não é um problema.
Tome aí analgésico, segura um pouco, quando casar, para, você está entendendo? Porque a nossa proposta não é tirar dor do paciente, a nossa proposta é levar saúde a esse paciente. Né? A medicina faz isso muito bem. O paciente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia médica, ele sabe que ele tem um pós-operatório. O indivíduo que vem fazer uma endodontia, ele acha que não tem que ter pós-operatório. Né? E talvez a grande culpa seja nossa, né? Porque a gente não estudou muito, não estabeleceu em nossos currículos escolares essa questão da reação inflamatória e de toda essa temática, e com isso a gente acha que a gente tem que fazer coisas que não está na nossa mão, né? Que nós não temos o controle. Então, aí a gente começa a procurar tratamentos mágicos, né? Ou eu não estou acertando essa tela, eu tenho que mudar a técnica, isso, aquilo, aquilo, quando, na realidade, isso seria normal de acontecer, e isso é o protocolo. Então, o que a gente vai conversar hoje é tentar, por exemplo, qualificar de uma base muito clara para nós, ou a linha de pensamento que a gente tem, entendeu? Do que é complicado, né? Do peso da infecção, da manifestação dessa infecção. Quais são as condutas que eu tenho que levar dentro do consultório? Tudo que envolver técnica dentro aqui da minha conferência, ele está totalmente colocado no nosso site, como o professor Askin já falou, que é o www.professormachado.com.br. Lá tem videoclipe, tem protocolos, etc. Né? A gente só vai dar aqui ideia, bater um papo em relação a essa questão. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha mais ou menos, né, naquilo que a gente gostaria de mostrar para vocês, compartilhando aqui a nossa apresentação. Então, está aqui, né? Hoje a gente sabe, não com a loucura com que aquela moça falou lá no Facebook, que o foco de infecção leva o paciente à morte, tem que extrair o dente, porque nós temos um problema hoje que atualmente se chama, né, de uma corrente da odontologia que chama-se corrente biológica, você está entendendo? Aonde odontologia biológica, outros que tais holísticas aí, e que foge completamente e que vai completamente na contramão, o que necessita, né, de fato, algumas posições mais significativas dos conselhos regionais em relação a essa questão, porque está fugindo do controle, né? Então, por exemplo, quando a pessoa chega, existe uma interação sistêmica entre os problemas endodônticos e o paciente? Sim, existe. Mas isso está sendo colocado da mesma maneira que Hunter, em 1911, colocou no discurso do Canadá, onde todo mundo falava que o dente tinha polpa morta, tinha que ser extraído, senão matava o paciente do coração. Né? Então, quer dizer, não é essa a questão. Né? Nós não podemos lutar com essa mesma linha de raciocínio do Hunter, de 1911, e nem também com uma linha de raciocínio completamente ingênua, como a de Fish-McLean, em 1935, que achava que a bactéria ficava só no interior do canal radicular. Não, existe uma consideração e um mix dentro desses valores a serem observados. Né? Então, quais são essas evidências? Veja. Vamos olhar aqui esses quadros aqui, que eu acho que ele é importante. Mas, novamente, eu peço que isso seja visto com muita responsabilidade. Na realidade, a gente mostra esses quadros para falar para você, fazendo odontia o mais rápido possível. A gente só não faz sessão única quando eu tenho um abscesso agudo. A gente só não faz sessão única quando eu tenho uma lesão refratária. De caso, dos outros casos, a sessão única é blindagem, entendeu? Para você garantir essa infecção, essa desinfecção, essa limpeza. Ah, professor, mas o senhor faz a endo, já coloca um pino de fibra, e se tiver que refazer canal? Mas como é que eu vou refazer canal? Canal que eu fiz eu não refaço. Porque o canal que eu fiz, a endodontia que eu fiz da melhor maneira possível. Eu não tenho mais o que fazer.
Né? Não dá para você fazer meia endodontia, se não der legal eu faço de novo. Né? Então, se eu fiz uma ação de desinfecção ao longo do endodonto, eu usei protocolo de substâncias químicas, eu ativei sônico ou ultrassonicamente isso, eu fiz boas técnicas de obturação e eu fiz uma blindagem, eu não tenho mais o que fazer nesse dente. Ele tem que entrar em oclusão e ele tem que trabalhar. Ah, mas e se não der certo para isso? Tem cirurgia endodôntica. E se não der certo para isso, tem implante. Né? Então, a grande pergunta no retratamento que eu fiz é: o que eu posso fazer que não tenha sido feito? Né? Se eu não posso fazer nada, eu não faço nada. Agora, o caso vem de outro, eu não sei se ele isolou, não isolou, o que ele fez, o que ele não fez, aí é uma outra história. Né? Veja, por exemplo, por que eu tento, mais rapidamente possível, realizar esse tratamento e a blindagem. Aqui nós temos alguns quadros. Né? Por exemplo, esse aqui de baixo. Dá para ver a ponteira aí, Rasmin? Mouse? Dá? Dá, tranquilo, dá para ver. Tá. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de um trabalho que demonstra a presença, tá, de micro, né, abscessos e AVCs cerebrais originados por bactérias da cavidade oral. Aqui nós temos trabalhos, por exemplo, que demonstram aumento da taxa de aterosclerose decorrente de infecção dental. Aqui nós temos um boletim do INCOR que fala de uma taxa impressionante, que 45% das patologias cardíacas são de origem dental, 45%. E nesse quadro superior aqui, a gente vê que 36% das mortes por problema cardíaco são de origem dental. Né? O que essa mensagem me traz? Essa mensagem me traz o seguinte: eu não posso ficar demorando para fazer uma endodontia, medicando, trocando substância, fazendo desse jeito, porque eu vou permitir mutações genéticas em bactérias que passam a se tornar muito mais resistentes e eu posso começar a criar um quadro, né, com bactérias que são, por exemplo, extremamente bem adaptadas, que são facultativas, extremamente complexo de ser limpo. Né? E isso levar a um comprometimento sistêmico. O comprometimento sistêmico, ele é imediato? Não, ele não é imediato. Ele demora um certo tempo. Né? Ele demora mais tempo, a não ser que eu tenha determinadas bactérias. Mas você veja que essa bactéria, para sair para fora do canal radicular, ela tem que estar há muito tempo lá dentro, que são as lesões refratárias. São biofilmes que saem pelo forame, se fixam na superfície externa da raiz, né, porque eles estão lá faz 5 anos, 6 anos. Tá certo? Então, essa questão é fundamental de você verificar, por exemplo, se a lesão regrediu, não regrediu, ou é uma cicatriz, uma intervenção cirúrgica ou não. Esses pontos são extremamente complicados. Veja. Essa é uma dissertação de mestrado da professora Karen Sepúlveda Sertem, que pertence, uma orientada nossa, chilena, né, de Vinha del Mar, fez pós-graduação aqui com a gente, especialização, e terminou o trabalho dela, que era um trabalho muito interessante, que a gente recomendou e trabalhamos junto, observando, por exemplo, lesões periapicais e lesões cardíacas. Então, ela pegava um rato, né, induzia a lesão apical, como a gente está vendo aí, e ela passava, depois disso, de fazer algumas aferições. Uma delas, por exemplo, o peso do coração do rato e o peso do rato. E o estresse oxidativo originado de enzima antioxidante. E ela pôde constatar, a gente viu nesse trabalho, que quando existe a patologia apical, o rato tem um aumento de peso corpóreo muito menor do que o outro, o tamanho do coração dele é muito menor que o outro, e existe um maior estresse oxidativo. Né? Tais características podem ser interpretados, segundo os trabalhos que a gente tem no INCOR, etc., como um dano à distância no coração causado por uma lesão apical. Entendeu? Então, veja,
o que eu vou ficar fazendo aí? Né? Eu vou fazer a urgência, a emergência, atender o cara daqui a um mês? Eu vou ficar enrolando ainda num dia? Não, filho, eu tenho que instrumentar e obturar. Eu tenho que fechar esse sistema, né? Para que a gente possa ver uma melhora dentro dessas condições. E eu tenho a polpa viva, o material vivo, ele responde positivamente, né? Esse outro trabalho, por exemplo, é um estudo muito interessante usando capeamentos direto, que a gente pode fazer em dentes permanentes jovens com ápice aberto que ainda mantém vitalidade pulpar, né? Então, nesse trabalho aqui, com a doutora Giovana, o que a gente fez? A gente pegou e fez aqui o grupo controle, como a gente está vendo, uma microexposição no dente de rato, veja aqui uma grande área de necrose e de inflamação. Quando a gente colocava célula-tronco, veja que houve a formação aqui, ó, de um dentinho, de um tecido duro dentro desse contato, mantendo a vitalidade pulpar. Quando eu usava o MPTA ProRoot, eu tinha também um crescimento de tecido mineralizado, mantendo a vitalidade pulpar. Quando eu colocava a célula-tronco e o MTA, eu também tinha, né, a vitalidade desse tecido. E quando eu colocava o Biodentine, vejo, eu inclusive observava, não sei se está dando para ver aqui, túbulos dentinários não formados, né? Então, por exemplo, eu preciso usar um Biodentine para obturar canal? Não. Né? Agora, para um capeamento direto com uma polpa viva, para manter essa vitalidade pulpar, que combate infecção e ajuda com a bainha de Hertwig fazer a raiz, sim, né? Eu posso fazer. Então, aqui a gente vê o grupo controle com uma grande área de necrose e esse grupo aqui, ó, até com túbulo dentinário e polpa normal embaixo, o que é muito interessante para que esse dente possa terminar sua formação. Então, existe, né, situações muito diferentes entre polpa viva e polpa morta. Né? A polpa viva, ela não permite uma infecção bacteriana, a não ser que ela necrose. Agora, necrosou, preciso fazer. Né? Então, vamos ver, por exemplo, outras circunstâncias que a gente trabalha com engenharia biológica. Né? A questão do uso do iodoforme, que a gente já usa há mais ou menos 40 anos. Né? Não é aquele iodoforme ou aquela pasta de Volkoff preconizada por Maristo. Não é isso. É 5 partes de iodoforme por uma parte de veículo, que é o Carbovax. Inclusive, essa pasta é feita hoje pela Fórmula e Ação. E foi uma surpresa muito agradável. Essa pasta é usada há mais de 100 anos, mas foi uma surpresa muito agradável pela total, como é que se chama mesmo? Aprovação da Anvisa, está aí o registro. Né? Porque o pessoal usa iodoforme da câncer, iodoforme da calo, iodoforme da isso, iodoforme daquilo, e não tem nada disso. Né? Agora, a gente não usa o iodoforme misturado no cimento obturador. A gente usa o iodoforme como uma medicação extracanal em casos de endopélio ou em casos de lesões extremamente extensas e radiolúcidas e assintomáticas que sugerem lesões refratárias. Então, o que acontece? Né? A proposta dele é ser solubilizado ou ativar a atividade macrofágica e, com isso, nós temos o quê? A reparação tecidual. Então, são questões, essas são as únicas variáveis. Né? Uma lesão como essa, onde a gente restitui a ativação celular dessa patologia, ou fase aguda que você não busca trabalhar, por exemplo, em sessão única. Né? Como, por exemplo, os materiais que a gente tem hoje para dentes com ápice aberto, que levam à indução da formação óssea. E esse é o último trabalho que a gente fez junto com o professor Hector, né? Onde é uma matriz de quitosana que a gente coloca dentro do canal e promove o sangramento, e essa matriz de quitosana, como se fosse um esqueleto, né? Veja bem nessas setas vermelhas, ela possibilita, e nesses pontos vermelhos, ela possibilita o desenvolvimento, a penetração de célula e a calcificação.
né? Então, talvez, num futuro próximo, num dente muito aberto, a gente vai colocar um cone de quitosana e ele vai auxiliar na reparação e na reconstrução de calcificação dessa raiz. Mas veja, né? Esses são procedimentos aonde a gente trabalha com vitalidade, aonde a gente trabalha em áreas que não tem infecção. Quando nós temos infecção, é endodontia, né? Utilizando aí os aparelhos sônicos, ultrassônicos, né? Aqui massa calcificada, usando hipoclorito, que a gente trabalha 2,5%, tá certo? Potencializando, fazendo uma excelente cirurgia de acesso. Gente, como é que nós vamos falar de desinfecção com cirurgia de acesso ninja, com cirurgia de acesso minimamente invasiva, né? Eu tive a oportunidade de ter um diálogo muito bom em mídia social com o professor Stefan Cohen, que é um amigo nosso, né? Todos nós já estudamos no livro dele, eu acho que ele tem 180 anos e parece mais novo que a gente, né? E ele fazia essa crítica também. E vários trabalhos que demonstravam que, por exemplo, a limpeza do canal radicular não era eficiente, a da câmara coronária não era eficiente. Agora, gente, como é que você vai pegar aqui, olha, e você vai fazer uma limpeza dentro dessa área se nem um canal você achou? Então, é importante uma boa cirurgia de acesso, preparo de entrada do canal, ativação sônica e ultrassônica, né, durante essas regiões, para potencializar a sua desinfecção. Porque é isso que nós vamos ter que vai nos trazer mais próximo do sucesso. Tá certo? Não deixar que essas bactérias possam se disseminar e terminar fazendo uma manifestação sistêmica. E essa manifestação sistêmica, ela é pequena, ela é curta e ela, para acontecer, ela necessita de situações muito especiais. Não tenha colocado o número de jaleco, até porque o meu jaleco é GG. Então, veja, por exemplo, esse trabalho. Tá? A gente colocou aqui um corante no interior do tubo dentinário e fez a ativação com o XP-Endo, veja o quanto limpou, com o Endo-Activator, veja o quanto limpou, com o PUI, veja como ele limpou, com o Easy Clean rotatório, dá uma olhada na margem do que limpou, e com o reciprocante. Então, você veja, por exemplo, que hoje a gente tem aparelhos, agitadores sônicos e ultrassônicos que levam uma limpeza maior no interior do canal radicular, né? Que nos facilitam um trabalho de endodontia mais simples, mais eficiente, mais ágil, como as obturações com cones únicos, instrumentos reciprocantes, né? Isso é muito importante, tá certo? Agilidade no preparo. Eu já venho falando isso há mais de 15 anos. E o Projeto Amazonas, ou Projeto 32, ele é o ápice, né, de confirmação dessa temática, né? Essa temática ela tem um cunho que ela começa primeiro com um cunho social, né? Quer dizer, nós temos uma das melhores endodontias do mundo, só que o nosso dentista muitas vezes passa necessidade financeira e a nossa população não tem acesso, muitas vezes, ao tratamento odontólogo pelo custo, né? Então, cabe a nós desenvolver protocolos que sejam simples, fáceis e rápidos, mas quando eu associo as palavras simples, fácil e rápido, eu quero deixar bem claro que a qualidade tem que ser superior a demais, ou pelo menos minimamente igual, senão não serve, né? Então, os preparos com instrumentos únicos hoje, que geram a possibilidade de obturações com cones únicos, entendeu? Que ele tem uma adaptação muito eficiente dentro do conduto, ele agilizou sobremaneira a endodontia, né? Ele promoveu desgastes significativos para pontualizar, para, por exemplo, aumentar essa questão da desinfecção, né? E aqui é uma publicação que a gente tem e também vai estar enviando uma variável dela esse mês de novo, que eu achei muito interessante.
A publicação é o seguinte, pessoal, faz medicação intracanal ou não? Porra, a vida inteira a gente fez. Né? A vida inteira a gente fez. No começo, a gente fazia para não doer. Então, 90% da medicação era anti-inflamatório. Depois a gente viu que o canal tinha muito bicho. E esse anti-inflamatório estava inibindo um pouco a defesa do organismo. Então, a gente passou a colocar agente antisséptico, paramono, hidroxicálcio e outros que tais. Tá? E aí se chegou dentro de algumas discussões. Poxa, eu faço sessão única ou eu faço uma medicação intracanal para potencializar a minha desinfecção? Perfeito. Se eu levar dentro do contexto de que a minha medicação intracanal irá potencializar a minha desinfecção, maravilha, já está escolhida. Poxa, mas a sessão múltipla, né? A gente vê inúmeros problemas de possibilidades de recontaminação, dependendo do período que o paciente volta, ou da queda de curativo, etc. Né? Então, vamos avaliar um pouco. Esse é um trabalho onde a gente publicou no ano passado, se não me engano, né? 2019, tá certo? Onde a gente pôde marcar com um microscópio de luz a penetração do hidroxicálcio no terço cervical médio apical. E a gente via, como nós estamos vendo em vermelho, a penetração do hidroxicálcio no terço cervical, que é a área que tem mais contaminação, que é a área que tem mais bactéria, e ela pode sim se ligar ao periodonto. Claro, você tem endopério. Né? É uma área que tem mais dentina, portanto, proporcionalmente ao terço apical, ela precisa também ser instrumentada e alargada. Eu estou falando isso porque estão surgindo instrumentos de preparo minimamente invasivos agora, né? Quer dizer, para praticamente instrumentar muito pouco o canal, instrumenta mais no ápice. Veja que no ápice aqui não entrou hidroxicálcio, porque no ápice não tem tanto odontoblasto. Se não tem odontoblasto, não tem túbulo dentinário. Então, quer dizer, se não tem túbulo dentinário, a bactéria não tem onde entrar. É claro que no ápice tem, mas tem 2% em relação ao terço cervical. Então, veja, por exemplo, que no terço cervical entrou hidroxicálcio, mas mesmo assim, ele entrou em menos de 2/3 do canal radicular. No terço médio e apical, praticamente não entrou. Então, essa medicação intracanal não está potencializando a minha desinfecção. Então, ela não está alterando muito esse ecossistema de contaminação se eu utilizá-la ou não. Porque, de fato, quem está levando a performance de desinfecção é a ação química e mecânica do preparo químico-cirúrgico. Né? E também tem uma outra coisa que aí complicou. Né? Hoje, a gente vê que os nossos protocolos químicos e as nossas ativações sônicas e ultrassônicas permite, e esse vai ser o fulcro dessa nova publicação, permite falar que a obturação com cimento resinoso me leva a uma adesividade. E não por imbricamento, como se pensava. Porque a gente conseguiu determinar, veja, aqui, a penetração de cimento resinoso, aqui, ó, nos túbulos dentinários. Todavia, naquele túbulo dentinário que o hidroxicálcio entrou, o cimento não entra. Ele, mesmo se realizando instrumentação, irrigação, etc., tudo mais. Né? São novas evidências. Ninguém está falando, por exemplo, que é para fazer desse jeito ou daquele jeito. Né? O melhor instrumento rotatório reciprocante é aquele que se acostuma. Você estuda numa faculdade que tem uma forte evidência científica e de sucesso. É que isso são trabalhos que a gente está fazendo e está vendo, né? Dentro de uma visão que a gente nunca pôde observar. Então, isso nos gera a possibilidade de uma escolha.
tá certo? Eu prefiro o quê? Uma obturação que seja adesiva, né? Que não permite a penetração de bactéria do terço cervical até a porção apical, né? Que, inclusive, a obturação com cone único é a que tem menos cimento obturador, tá certo? Né? Então, são essas a questão. Então, veja bem, né? Nós sabemos hoje que, se eu trabalhar com EVI-1, eu posso trabalhar com, no mínimo, em 3 molares. Esse instrumento não precisa ser utilizado uma vez e jogar fora, não. Né? Essa publicação nossa no International Journal of Endodontics, que está no nosso site, quem se interessar lá pode entrar, pegar na íntegra, demonstra, né, que o protocolo técnico levou a um índice de fratura baixíssima. Esses instrumentos eles são utilizados em mais dentes. E aí está a justificativa em amarelo. Quem quiser ver lá, vê com detalhe. O uso único já não é mais adotado pela Associação Americana de Endodontia desde 1914, né? Nem pela canadense. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? O Raskin conhece muito bem do cara que dá curso para vender material. O problema meu, do Raskin, de uma série de professores, é que nós estamos numa universidade, né? A gente não pode ser só vendedor. Não que não existam pessoas excelentes dentro dessa área, pessoas extremamente bem intencionadas, né? Mas esse não é um curso de venda, isso daqui é um curso de ciência. E eu tenho que ver, por exemplo, o que é melhor para o paciente, né? Então, veja, a técnica precisa ser fácil, essa é uma publicação nossa, né? Aqui, a mesma linha, onde a gente vê que um aluno de graduação demora basicamente o mesmo tempo e a mesma qualidade de preparo com o EVI-1, por exemplo, do que um especialista. Porque a linha de aprendizagem é muito baixa. Você aprende rapidamente, a técnica é simples e extremamente eficiente, né? Isto é evolução, tá certo? E isso nos permite a fazer excelentes endodontias, veja bem, né? Com cones únicos, instrumentos reciprocantes. Se precisar de mais cone, põe. Não existe uma coisa só, existe vedar canal, tá? Mas veja, você pode fazer excelentes endodontias com uma condição diferente. Hoje você vê aluno de graduação fazendo molar em sessão única no 2º dia de clínica, gente. Quando é que isso seria possível? Isso só passou a ser possível através dessas novas tecnologias. De uma certa forma, democratizou o acesso para que eu fizesse o quê? Promovesse uma excelente desinfecção. A extravasamento de cimento que nós não recomendamos. Ele extravasou porque não tinha um material aí para oposição óssea dentro dessa área, né? Então está aqui. Aqui, ó, cone único, com cimento obturador. Eu vejo canal recorrente obturado, interconduto obturado. Isso tudo é com pressão, condensação vertical a frio, né? Aqui, como você vê essas questões. Agora, veja, muito bem. Eu faço uma endodontia, o cara vai embora e pronto, acabou. Você perde a endodontia. Então, hoje, nós desenvolvemos um protocolo técnico, né, que permite, pela facilidade e pela qualidade, você blindar esse dente. Tá certo? O que é blindagem? Ou nós vamos restaurar esse dente, tá? Vamos supor que eu tenho todas as paredes do dente. Legal, ataque ácido, SDR, acabou. Levo até em cima. Posso fazer escultura? Posso fazer escultura, não posso fazer escultura? Né? Ou posso colocar um pino de fibra se não tem uma parede dentro do canal? Claro que são conceitos diferentes. São pinos de fibras que têm a mesma dureza da dentina. Cimentos resinosos que têm a mesma dureza da dentina. Né? Não alargo o canal. Veja esse trabalho. Se eu usar um EVI-1 Gold Primary, por exemplo, e eu obturar somente os últimos 5 milímetros da raiz, eu já sei que o cone que eu vou utilizar é o cone Wave 1 Primary.
Mas eu tenho que deixar ele cortar. Se precisar cortar um pouco da ponta, eu corto. Ele tem que estar excepcionalmente travado, porque eu só vou obturar a porção apical. Então está aqui, ó, né? Aqui está o canal, aqui, por exemplo, está lá. Vamos ver, a gente faz todo o protocolo, irriga, seca, todas essas questões, coloca lá o cimento obturador com ponta de papel absorvente, corta os últimos 5 milímetros do cone, que já foi travado, já foi testado, uma pinça de precisão, jogo ele dentro do canal. Pega um condensador que se adapte ao terço cervical, outro ao terço médio e o outro para cima dele, ó, faço uma excelente condensação vertical. Tá? Está obturado o terço apical. Eu não preciso obturar o canal e depois desobturar. Não, eu já obturo só o terço apical. Né? É claro, né, que veja a simplicidade. Não coloquei cimento obturador aí para a gente ter uma boa visão. Colocou o cone de guta, escolhe um calcador que tem um diâmetro relativo ao terço cervical, para o cone não sair para fora. Vamos pegar outro que tem um diâmetro, ó, esse é muito grosso, um pouco mais fino, mas que não seja tão fino, e aí acabou. Você condensou, está pronto, está obturado o canal. Veja a pressão que está fazendo e você não tem o extravasamento do cone porque ele está bem travado. Isso é muito fácil, porque 99% dos casos achatados, eles são circulares no terço cervical apical. Né? Então, é uma manobra interessante. Aí você vai ter o restante do conduto cheio de cimento obturador. Vamos limpar. Né? Como é que a gente limpa? Escova interdental. Escova interdental autoclavada. Nós estamos trabalhando com isolamento, filho. É tudo feito com isolamento. Né? Então eu vou lá, eu pego aqui escova interdental, molho um pouquinho no álcool, desço, limpo bem aquela região, irrigo e aspiro com água destilada. E repito esse procedimento, irrigo e aspiro. Tá? Então é esse o procedimento, ó. Limpeza com a escova interdental levemente umedecida em álcool, irriga e aspira com água e depois você faz o procedimento até a secagem final com ponta de papel absorvente. Está pronto. Vejam essas imagens. Essas imagens demonstram uma superfície dentinária que foi limpa dessa maneira. Veja a qualidade de limpeza e a obliteração, a exposição desses túbulos dentinários. E aí tudo bem, o que você vai fazer? Você tem vários protocolos, né? Você pode usar o cimento de passo único, que é o autoadesivo, e já colocar o pino como calibra, né? Ele é ativado quimicamente, porque a luz não chega lá. Você pode utilizar o autocondicionante mais o cimento, o pino, como o Multilic ou Panávia. Você pode usar o ácido, o adesivo, o cimento e o pino como o Enforce. Tá? Agora, eu não dilato o conduto, porque eu já sei que se eu terminar um preparo com uma Wave One vermelha, se eu contar o diâmetro 5 milímetros em direção à cervical, eu já ponho um pino de fibra 0,5. E se assim não for, eu coloco vários outros cones de fibra finos, com cimento, e crio um pino individual. Com isso eu não tenho fratura. Ninguém vai meter uma broca lá dentro e botar uma poste lá dentro com um pino tão duro quanto o metal. É isso que leva à fratura. Ou se não, tudo cheio de cimento e um pininho no meio. Não, ele tem que ser adaptado dentro dessa questão e ele tem que seguir, né, basicamente, esse coeficiente de dureza. Então está aí, por exemplo, né, só para a gente ver. É um dente que tem uma grande destruição tecidual. Eu posso não só refazer essa coroa, ou eu posso fazer um munhão e mandar para o protesista o munhão, e mandar para o cara da dentística o munhão, para ele fazer o preparo. Mas, gente, câmera pulpar, ninguém mais põe a mão. O capítulo todo e o passo a passo está no nosso site. Na seção de e-books, esse capítulo está totalmente gratuito, está colocado lá à disposição pela editora Napoleão. Né? Então, aqui somente passando, né, o material que você vai ver, etc. Esse daqui é o segundo passo, né? Colocando aí o autocondicionante, tá certo?
Vamos lá, veja só a microscopia eletrônica de transmissão, tá? A microscopia eletrônica nessa parede, nessa dentina, na parte orgânica. Veja como ela era e vê com um acondicionamento o quanto nós abrimos essa dentina. Aí vamos colocar a resina, que é quimicamente ativada, o pino, que já foi adaptado, ou vários pinos identificando esse pino dentro dessa questão. E depois vamos fazer... Isso aí pode ser, inclusive, por causa do álcool, entendeu? Entendi. E outra coisa... Certo? É isso que nós estamos falando, né? De repente, você coloca 2 ou 3 pinos aí, coloca um pouco mais de resina, e aí você pode fazer um unhão aonde o indivíduo vai fazer a destruição da coroa. É tão grande que ele vai colocar uma coroa de porcelana, uma coroa total, alguma coisa assim que o vai. Devido exatamente não ser a nossa área, essa habilidade para que você faça, né? Como é que se diz, uma restauração, uma escultura dentro dessa questão. Lá dentro, né, o cimento não vai endurecer com luz, tá certo? A proposta dele é diferente. Aí a gente está colocando um fotopolimerizável aqui em cima, né, fazendo o preenchimento. Agora, Raskin, quem faz isso daí é a Soraya, viu? Eu não me meto nisso, não. Faço ainda. Então, aí, por exemplo, fotopolimeriza, tá vendo? Eu posso criar essa área de resistência. O que é muito importante deixar claro é que eu estou trabalhando num conceito de cadeia cética, eu estou com o dente todinho isolado, todo esse trabalho está feito sobre o isolamento absoluto, né? Essa é o SDR, uma Bookfield. E há, inclusive, a blindagem dentro dessa característica, exatamente com a proposta da gente, por exemplo, manter essa desinfecção, né? Quer dizer, aquilo que eu estou falando. Ah, mas se ainda não deu certo, é cirurgia periodontica, cara. Se não deu certo, é implante. O que eu poderia fazer, eu fiz. Todo o procedimento que a ciência hoje me permite dentro desse conceito, ela está feita, né? E aí nós temos a parte final dessa restauração, tá? O que eu queria mostrar para vocês, que é realmente impressionante, que foi nesses achados histológicos que nós fizemos de microscopia eletrônica de transmissão, é a adesão. Dá uma olhada, ó. Aqui é o pino, aqui é o cimento. Veja essas penetrações aqui, é a adesão no interior do túbulo dentinário. Então, é blindado, é selado, né? Isso daí não só nos protege, como realiza uma tremenda obturação hermética no canal radicular. São imagens, veja bem, a imagem de inter-relação entre o elemento e o túbulo dentinário. São imagens impressionantes, né? Então, quer dizer, é adesividade sim, e eu tenho um selamento. Então, quer dizer, a endodontia só não vai dar certo se eu tiver uma película extraradicular na superfície externa da raiz, que somente será removida cirurgicamente. Dá uma olhada nisso daí. São imagens muito bonitas que a gente teve e muito esclarecedora também dentro dessa condição. Então, pessoal, basicamente, é esse conceito que a gente quer colocar, por exemplo, de blindagem, né, dentro do polo de você enfrentar e combater a desinfecção, tá certo? Porque esse é o ponto e esse é o projeto mais importante e mais significativo para que a gente vença o tratamento endodôntico, né? Então, a gente mostrou aqui determinadas situações onde a gente não recomenda o tratamento exceção única por N razões, mas a gente também, com todo respeito, né, que é uma dúvida, a gente ainda carece de informações, né? A gente discute hoje, sim, pelo que a gente viu, o papel e a função,
da medicação intracanal. Mesmo porque se eu tenho um grau de adesividade tão grande, e a gente viu até que o cimento resinoso penetra em tubo dentinário, ele já me garante essa questão. Então, essas são ideias, né? São sugestões que a gente tem, são visões que a gente tem no sentido, tá certo, da gente, por exemplo, da nossa maneira de pensar, não só na abordagem do paciente, como o que de fato para nós é importante num tratamento endodôntico. Tá certo? Então, respeitando aqui o horário, né, que eu já passei 1 minuto, eu queria me colocar à disposição para quem quisesse fazer alguma pergunta, pedir para o professor Raskin aí se ele já voltou, porque ele falou que ia ligar e ia dormir. Né? Se alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa, a gente está à disposição. Gente, primeiramente agradecer ao professor Machado, né, pela palestra, pela discussão, pelo bate-papo, e podem abrir os microfones quem quiser fazer uma pergunta. E fiquem à vontade. Ou, quem não quiser perguntar de microfone, pode digitar no bate-papo. E também quem ficar com vergonha de falar e digitar, pode entrar no site amanhã e fazer a pergunta no Fale Conosco. Alguém quer? Deixa eu ver o microfone aberto aqui. Professor Machado? Você está ouvindo? Tudo bem, você está ouvindo? Ah, tô sim. Não, é só uma curiosidade. O assunto, eu gosto bastante da parte finalização da blindagem coronária, né? Até conversei bastante com o Edgar sobre o assunto. E aí eu sempre fiquei na dúvida, aquela interação com o próprio agente irrigador, né? Que, para quem usa, por exemplo, quem é da filosofia do hipoclorito, né? Quem é da filosofia da clorexidina, mas enfim, com essa adesão química, o senhor concorda que tem assim, alguma alteração? Por exemplo, quando eu uso o hipoclorito, e aí eu vou fazer essa blindagem, por mais que, lógico, a gente vai fazer aquela limpeza da região coronária, tudo, mas o senhor acha que tem alguma interação de modificação, né, das partículas, porque tem uma desnaturação, né, proteica da parede, tudo, e aí quando você vai colocar o adesivo, fazer o condicionamento, será que teria alguma alteração ou não? Olha, esse caso, Leonardo, todos esses casos aí, eles foram realizados com endo-PTC leve e hipoclorita 2,5%. Tá? Inclusive irrigados também com hipoclorita 2,5%, etc., que é o protocolo que a gente usa. E o resultado foi muito, muito interessante. Eu acho que talvez uma das coisas que colaborou também, que era, o Raskin sabe, no passado utilizado, né? E que a gente usa isso daí muitas vezes quando você está com um canal com uma extrema variação anatômica, talvez tenha sido a participação do álcool, né? Porque o álcool ele entra, ele dá uma desidratada violenta e a hora que você coloca as coisas ele entra. Então, tanto é que eu particularmente recomendo, quando você tem um canal fusionado, em forma de C, onde a lima entra aqui, entra ali, não entra lá, você está entendendo? Bastante substância química, né? Pincelar instrumento e irrigação final com álcool. Porque aonde você coloca o cimento, ele já vai direto. O Cliff trabalhava desse jeito, né, Raskin? Com esse sistema, entendeu? Então, aí pode ser, a gente não viu, a gente não tem experiência com clorexidina, tá? Mas no caso do hipoclorito, ele foi utilizado no protocolo normal. E o que viu foi isso aí. Com adesão, tá? Né, química perfeita também. Então, transfiguração, curiosidade toda na minha cabeça. A hora que a gente viu essas imagens de adesão, que a gente nunca tinha visto, foi uma surpresa enorme. Inclusive, esse trabalho que a gente vai lançar agora, ele mostra a adesão do cimento resinoso.
É importante você trabalhar com cimento resinoso na obturação do canal, porque se você trabalhar com fio canal, pulpo calcina ou qualquer outro cimento que tem base oxizinco eugenol, o eugenol vai influenciar na presa da resina, como vocês sabem. Entendeu? Então, quer dizer, a gente opta pelo cimento resinoso, não trabalha com Rickert, nada de Grossman, etc., para que você possa não ter uma interferência negativa na resina, na resina. Aí ele vai bem. Aí vai bem. É como você veja, né? Você já faz a instrumentação. A obturação do terço apical e a limpagem do conduto, ela é muito rápida, ela é muito simples. Então, se você já tem aquele pino já mais ou menos separado, você já sabe como é que o procedimento é muito simples. Por isso que ele te permite que você faça isso até em uma única sessão. Você está entendendo? Você já pega e já blinda. E aí aquele negócio. Tem as 4 paredes. Não precisa de pino. Você coloca lá um bookfill na câmara coronária e pronto. Olha, não tem, precisa de um pino. Você põe o pino. Ou você restaura o dente, ou você faz um munhão naquele dente, faz um círculo, um cilindro, o que for, mas na câmara pulpar ninguém mexe. Se você, por exemplo, levar em consideração, Leonardo, como a maioria, ou como eram realizados os preparos para retentores no passado, sem isolamento absoluto, né? Com broca gates que a gente usa para desobturar, colocava lá um provisório cimentado com hidróxido de cálcio, entrando saliva para caramba, secava com jato de ar. Você está entendendo? A gente não sabe como aquilo chegou a dar certo um dia, né? Então você veja que esse critério de comportamento ele te eleva muito o grau de exigência, mantendo até uma certa simplicidade no fazer, entendeu? Obrigadão. Imagina. Muito obrigado a você. Quem deseja fazer mais alguma pergunta, professor Machado? Pode ficar à vontade. Ótimo. Então tá bom, né, Professor Machado, mais uma vez, irei agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado. O seu conhecimento endodôntico, de poder vir aqui explanar para a gente uma quarta-feira à noite, nessa troca desse bate-papo de conhecimentos. Foi muito bom e, mais uma vez, irei agradecer pela sua disponibilidade. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado. Tá? Um abraço na Soraya e tudo de bom para vocês. Olha, pessoal, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. O Francisco Figueiredo aqui está fazendo boa noite para a gente. Muito obrigado também, Francisco. E olha, é um prazer, a hora que tiver, nós estamos à disposição, ainda mais com amigos muito caros como vocês. Tá bom? Uma boa noite aí. Obrigada, Machado. Um abraço, gente. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Esses alunos são